Alguém tem alguma objeção à gravação da aula? Nenhuma objeção. Então, na aula de hoje, a gente vai terminar a análise geral de sistemas LTI. Essa parte você pode interpretá-la como sendo o método de solução de equação diferencial quando ela é representada por uma EDO linear invariante no tempo, que é a representação do sistema linear invariante no tempo. Aí nós vamos finalizar só mostrando como é que fica na notação de Dirac, de novo para enfatizar esse aspecto da mudança de base, né? Que fica bem evidente com a notação de Dirac. E aí depois a gente vai passar para a resposta em frequência, que você pode entender como sendo o significado físico do espectro de autovalores do sistema, tá? Então, se você quiser anotar no seu caderno, porque às vezes eu posso pedir na prova qual é o significado físico dos autovalores, eu estou perguntando o que é a resposta em frequência, tá? Então, eu ainda não ensinei o que é o significado físico, é o assunto da aula de hoje. Certinho? Alguém tem alguma pergunta? Nenhuma pergunta? Hoje eu vou dar alguns exemplos também, antes de falar da resposta em frequência, para a gente fixar esse método que nós desenvolvemos na aula passada de solução de EDO, tá? Mas antes do exemplo, eu vou passar a representação e notação de Dirac. Então, de maneira geral, a representação da ação de um operador qualquer, o UV, que eu ponho aqui, U, né? Nunca vou lembrar. É dada por essa relação. Então, o cat U é o resultado da operação T no cat V. Correto? E aí, se ele for linear, tem representação matricial. Então, como que a gente define o operador T com a notação de Dirac? Tem dois jeitos de fazer isso. Você pode definir a ação do operador num cat X qualquer. Vou colocar G aqui, porque o X é o lá da base de euclidiana, né? Às vezes fico com medo de ter alguma confusão. Então você pode definir a ação dele em um cat qualquer na base canônica do espaço de Hilbert, que é a base de função delta. Então, por exemplo, só um instante, gente, que ficou apertado aqui. Por exemplo, eu posso definir o operador que a gente tem usado como exemplo, que tem a equação diferencial de segunda ordem, te contando qual é a ação dele em um cat G qualquer. Então, por exemplo, se eu afirmo que o operador aí aqui G vai ser função do T0, né? Se eu afirmo que quando o operador age num cat G, a coordenada do novo cat, que é o resultado dessa ação, na base canônica é dada por essa expressão, eu estou definindo quem é o operador. É como se eu desse os 4 coeficientes da matriz no espaço euclidiano. Eu estou te contando qual é a EDO que representa o operador. Essa é uma definição do operador. É o que a gente chamaria de definição no domínio do tempo. Então, por exemplo, em circuitos elétricos, você encontraria quem é A, B e C
fazendo análise de malha no domínio do tempo, igual provavelmente vocês fizeram no curso de EDO, usando a relação tensão e corrente do resistor, do capacitor e do indutor. Então tá claro para todo mundo o que isso quer dizer, o significado disso? Que nós estamos definindo que o operador T é o operador que faz isso? Ficou claro? Que esse é o análogo da definição dos 4 coeficientes? Então, também, de maneira completamente equivalente, você pode definir o seu operador T através dos seus autovalores. Então, seguindo a mesma notação da parte anterior do curso, o ket EF0 é o ket que representa a exponencial, né? Então, se eu atuar na base delta, dá E elevado a 2πf0 T0. Então, a gente já sabe que se o operador for LTI, esse ket é um autovetor. Então, a ação do operador no ket resulta no próprio ket multiplicado por um alto valor, lambda F0. Então, se eu te der o conjunto de lambda, e aí o termo técnico para isso é o espectro de autovalores, ou seja, para lambda, para todos os f's, que na prática é a função de f, né? Eu estou definindo de maneira unívoca e não ambígua quem é o seu operador. Então, quando você resolve o circuito elétrico utilizando fasores, você encontra o lambda de maneira direta, sem encontrar o autovetor, o operador no domínio do tempo. E aí é isso que na aula que vem nós vamos ver como aplicação da nossa teoria. Eu vou revisar esse procedimento com foco nessa questão de justificar a teoria de fasores e impedância como um meio de obter o lambda de maneira direta, sem ter que achar o operador no domínio do tempo. Ou seja, sem ter que escrever EDO. Isso, Thiago. Quando você usa a técnica fasorial em circuitos, você está achando os autovalores. Mas você usa outro termo. Você usa o termo resposta em frequência, que eu vou conectar com autovalores ou na aula de hoje ou na aula que vem. Mas é isso. Uma coisa que confunde vocês muito é que vocês pensam que vocês estão analisando entrada e saída. Como, por exemplo, foi a pergunta da Letícia na aula passada. Lembra? Vocês não estão analisando entrada e saída quando vocês colocam na entrada o fasor. Você está descobrindo qual é o alto valor do sistema. Você está fazendo uma interrogação sobre o sistema. Você está querendo caracterizar o sistema. Você está querendo achar o lambda. Entendeu? Entendeu a filosofia? Mas eu vou dar esse exemplo explicitamente começando na aula que vem, tá? Aí a gente vai juntar as linguagens. Então, repetindo pela última vez, se eu te contar quem é lambda, eu estou definindo o operador do mesmo jeito que se eu te contar quem é o A, B e C e esses derivados, eu estou definindo o operador. Tá? São duas maneiras equivalentes de definir o operador. E é importante a gente ter isso em mente para a gente poder entender direito o que nós estamos fazendo, principalmente quando faz análise de circuitos.
Alguma pergunta, gente, sobre a definição do operador na notação de Dirac e esse aspecto dos duas representações possíveis do mesmo objeto? Estou lembrando da discussão da aula passada? Está lembrando, Letícia, da sua pergunta? Tá. Então vamos, sempre tenha circuitos em mente, que é um bom exemplo para entender o significado dessas coisas que a gente está vendo aqui nesse curso, tá? Porque, pela razão óbvia, né? É um sistema que trabalha muito em engenharia elétrica. Tá, aí vamos supor que alguém te deu o autovetor. E aí você quer resolver esse problema. Ou você tem o V que é o U, ou você tem o U que é o V. Se você tem o autovetor na base temporal, é natural que você faça a projeção dessa igualdade na base canônica. Então, se você conhece a EDO, efetivamente você conhece a projeção dessa igualdade na base canônica. Então, se você faz a projeção na base canônica, você está nada mais, nada menos do que escrever na EDO explicitamente. Aí vai ter a derivada segunda de VT0 VT0 e por aí vai, tá? Então, se você faz a projeção na base canônica, você escreveu a EDO explicitamente. Por isso que é correto afirmar que quando alguém te dá a EDO, ele te deu a relação já na base canônica, que como a gente viu na aula passada, é o análogo de você dar a forma matricial já com os coeficientes aqui e supondo que está na base canônica. Tudo bem aí? Tudo bem, gente? Aí, mas vamos supor que ou se já tem o espectro de altos valores e nem sabe qual que é a EDO, ou se te deram a EDO e você resolveu achar o espectro de altos valores, por alguma razão você tem o espectro de altos valores. Nesse caso, faz mais sentido você projetar a mesma igualdade, a mesma, não mudei a igualdade, eu mudei aonde eu estou projetando ela. Então, nesse caso, faz mais sentido você projetar ela na base de autovetores. Correto? Beleza. Tá, agora, por definição, isso aqui é a transformada de Fourier do U, correto? Isso aqui é o que a gente chama de o F0. É a transformada de Fourier da representação canônica do CAT. Na notação de Dirac, o F0 são as coordenadas do CAT-U na base de função exponencial, que é transformada de Fourier de U de T. Perfeito? E o que a gente tem desse lado? Bom, eu estou partindo do pressuposto que eu conheço o espectro de alto valores, certo? Então, para eu colocar o lado direito em uma forma mais amigável, eu posso colocar aqui no meio a famosa closure relation na base de funções exponenciais.
Então eu vou fazer isso. Então eu vou colocar aqui. Lembra que aqui vai ter uma integral. Então, que símbolo que eu vou pôr aqui? Qual que vocês querem? Eu não posso pôr F0. Cedilha. Não me complica, não. Acho um trem mais simples. Gente, que obsessão com C cedilha. Isso é um L. Alfa, sei lá. patriotismo. L. De Não, mas laranja. L. Oi? é que ele vai ficar parecendo as coisas retas aí. Coloca tipo um fi. Fi é bom. Nas notas de aula, eu, na minha inocência, coloquei linha, tá? Eu não sabia que vocês odiavam a linha. Linha é complicada. Então, vocês me perdoem. Quando eu for transformar esse livro de verdade, eu ponho outra coisa. Eu vou lembrar disso, que vocês não gostam de linha. Então, aqui a pedidos, eu pus FI. Então, essa é a relação de fechamento, né? A closure relation. Então, ela vai se reduzir a integral de F0 T Φ. Isso aqui, que objeto que é esse? Que objeto é esse? Um número? Sim, mas qual o significado dele? São coordenadas de V na base. Das funções exponenciais. E a gente, então, denota isso geralmente pela letra maiúscula. E uma vai ser uma função de φ, né? Porque depende de qual é o φ. E é a transformada de Fourier na coordenada. Se as coordenadas do ket V na base canônica foram V de t, esse V aqui é a transformada de Fourier, avaliada na frequência φ. Isso está claro, gente? Certo. Tá, agora a gente já sabe que esse ket é um autovetor, correto? Então, a ação de t em E de φ0, E de φ, tem que ser igual ao autovetor, o autovalor, perdão. Eu pus φ0 aqui, ó, o vice. Vezes o próprio ket, certo? Essa é a relação de autovetor e autovalor. Daí a gente conclui, então, que o nosso UF0 vai ser a integral. Aí, então, isso aqui vai dar o lambda de φ, que é um número, que eu vou passar para cá, tá? Ou vou passar para cá, para frente. Então, eu vou ficar E F0 E φ lambda φ V φ T φ. Correto? Sim. Alguma dúvida? Passagem daqui para cá? Eu simplesmente usei a relação de autovetores. Professor, eu me Oi. perdi um pouco numa parte. Quando você usa closure relation, esqueci o nome agora, É estranho. mas isso, nessa parte aí, não Hum. era para ter sumido o T e ficado lambda fim nessa parte? Qual parte? Nessa terceira linha no caso, né? Seria essa? Não, a de cima. Essa? Isso. Não. O, peraí. Aqui eu tinha T e V, correto? Isso. Aí eu pus a relação aqui no meio. Esse aqui é o operador de identidade, certo?
Sim, sim, Por que entendi. que sairia alguma coisa? Você acha que tem que Não, sumir o T? é que eu achei que você ia usar aquela parte de definir o T a partir dos seus autovalores autovetores, fazendo aquele lambda vezes Não. o... O T como objeto, ele está aqui ainda. Quando eu digo eu defino o T a partir do lambda φ, eu quero dizer que eu conheço o lambda φ, só isso. Mas essa informação entrou na passagem daqui para cá. Eu dizer que eu conheço o T quer dizer que eu conheço a ação dele na base de autovetores, correto? Ou seja, eu conheço quem é o lambda. Não, beleza. Eu Entendeu? achei que você tivesse feito outra coisa nessa passagem. Não, não. Você está pensando, se eu fiz a representação de T em termos do, do, do autovetor, autovalor explicitamente, né? Isso. Não, eu até poderia, mas eu acho mais fácil dar no mesmo. Colocar a relação de fechamento, porque é o que geralmente a gente faz para fazer a projeção, entendeu? Se você fizer aquilo, você está fazendo a projeção e é equivalente a colocar a relação de fechamento. Mas entendeu? Então eu deixei T como T. Não mudei nada. Pus a relação aqui. Agora eu sei qual é a ação do T aqui. Porque eu sei quem é o lambda. Ficou claro? Sim, ficou claro, sim. Obrigado. Aí você só lembra, essa integral é o I, né? O operador de identidade. Aí então eu substituí essa relação aqui que está aqui por essa. Isso como lambda é só um número, eu posso pôr ele em qualquer lugar, né? Tudo bem, gente? Tudo tranquilo? Tranquilo. Aí aqui é uma base ortonormal, né? Então a gente já tem que saber de cabeça qual é o resultado desse produto escalar. Qual é o resultado desse produto escalar? Função delta. Tem que ser, né? Uma base ortonormal, lembra? A gente provou isso várias vezes já no curso. E aí qual é o resultado dessa integral? Qual é o resultado da integral, pessoal? O lambda e o v é variado no F0. Vai selecionar o valor de lambda e v no ponto onde o delta tem argumento zero, que é o ponto igual a f0. Então isso aqui vai ser lambda f0, v f0. Essa é a relação que a gente encontrou na aula passada, fazendo a passagem entre as coordenadas na base canônica e as coordenadas na base de função exponencial, de maneira já no universo coordenadas explícito, em vez de ter colocado em termos dos cats. Mas é óbvio que a gente chegou na mesma representação, a gente está fazendo a mesma coisa. Está reconhecida essa igualdade com a aula passada? Agora está diagonalizado, né? As coordenadas f0 aqui dependem só da coordenada f0 aqui. Essa aqui é a relação diagonal. Então vamos supor que a gente queira. Vamos supor que, continuando aqui a nossa suposição, que a gente conhece o U e quer o V. Então, a gente já tem o V. Quem é o V? O cat V é nada mais, nada menos do que a integral de U F0 sobre lambda F0
cada um desses multiplicando o cat F0, DF0. Por que eu estou tão confiante? Porque eu sei que VF0, por construção, são as coordenadas do cat V na base F0. Aonde, nesse mundo velho de integral, eu usei essa informação? Eu usei quando eu chamei o resultado desse produto escalar aqui de VF, na verdade era o φ, né? Quando eu fizer essa passagem, eu já estou dizendo que esse objeto são as coordenadas do cat φ, do cat V, perdão, na base de função exponencial. Aqui eu encontrei quem são essas coordenadas em termos de uma informação da base. E aqui eu estou escrevendo ele explicitamente. É óbvio que em toda essa análise eu já parti do princípio que esses cats formam a base, que a gente já determinou isso na parte anterior do curso. Professor, tem algum tipo de problema, tipo, a gente sabe a entrada e a saída e tem que descobrir o operador, os autovalores. Você faz isso, esse tipo de problema é o que efetivamente você faz quando você usa fasores. Porque quando você usa fasor, você pôs na entrada um autovetor. Então você já sabe qual que é a saída. Também é um autovetor. Você só precisa descobrir a proporção, e a proporção é o próprio autovalor. Nossa, faz sentido. Entendeu? Então é exatamente essa tática que você usa para achar o autovalor. Você põe na entrada o autovetor, que a saída é trivial, entendeu? Entendi. Mas Sentido. é óbvio que você restringiu sua entrada para uma entrada Isso que eu ia falar. conveniente para o seu objetivo, que é encontrar o autovalor. Ficou claro? Certo, certo. Aí, se você quer o V na base do tempo, se você está doido para saber a cara que esse bicho tem no tempo, é só você fazer a projeção aqui em ΔT0. Aí isso aqui vai ficar E elevado a I 2πf0 T0 df0, que vai virar transformada de Fourier inversa, que é o resultado final que a gente obteve na aula anterior. Eu preciso escrever isso explicitamente ou isso está claro para todo mundo? Se eu projetar isso aqui em ΔT0, eu tenho o meu V de T0 em termos da transformada de Fourier inversa. Vocês querem que eu ponha na lousa ou a gente pode passar para os exemplos? Então tá óbvio esse aspecto? Todo mundo já está confortável com isso? Ok. Então vamos lá. Só lembrando qual que é a grande motivação para a notação de Dirac. É exatamente o fato que ela realça que a nossa técnica é simplesmente uma mudança de base para base ortogonal, né? Para base de autovetores, que o problema fica linear. Desculpa, gente, fica diagonal. Fica linear. Então, eu vou dar agora 3 exemplos de aplicação dessa técnica, realçando essa questão da mudança de base, tá? E no exemplo eu vou partir do princípio que eu conheço o operador no domínio do tempo, tá? Fica melhor. Então, vamos de novo supor que o nosso operador no domínio do tempo. Eu vou usar aqui a base canônica de uma vez. Vamos supor que ele seja as derivadas. Vamos dar a representação dele nos dois domínios. Vamos supor que ele é dado por esse par de derivada. Então, eu já sei que o espectro de autovetores vai ser menos 2πf ao quadrado
A mais I2PF B, opa, estou usando B minúsculo, mais C. Tá, então, nos 3 exemplos que eu vou dar agora, a gente vai partir do princípio que isso é dado. Você conhece A, B e C, ou você conhece direto o lambda de F, não importa. Ok? Vamos supor que você conhece direto o lambda de F, ou você conhece isso aqui e sabe que o lambda de F é dado por essa combinação de A, B e C. Entenderam? Todo mundo entendeu que eu vou... Todos os sistemas nós vamos partir do princípio que é representado por este operador, ok? Tem alguém pensando que tem 2 operadores aqui na lousa? Essa pergunta é importante, tá, gente? Tem alguém pensando que tem 2 operadores na lousa? Se tiver, me fala, porque senão eu tenho que corrigir isso aí antes de começar os exemplos, senão ele vai ficar obscuro. Então, vou perguntar mais uma vez. Todo mundo entendeu que só tem um operador escrito na lousa? Tá, aí nós vamos usar agora só o lambda de F de maneira implícita, tá? Então vocês deixam no seu caderno, que esse aqui é o lambda de F e que você conhece A, B e C, ok? Mas eu vou parar de usar a versão explícita dele. Vou apagar, tá? Então vamos supor que você tem esse operador, você conhece o lambda de F e ele é da forma UT igual a T V de T, ok? E o que a gente quer? Vamos continuar a nossa história que eu conheço esse e quero esse. Então vamos supor que eu conheço o de T e ele é E elevado a 2π 7T. Qual é a nossa técnica geral? De maneira geral. Como que a gente resolve esse problema? De maneira geral, a gente resolve esse problema através dessa relação. Essa é a técnica geral, correto? Que a gente viu na aula passada, que eu revisei brevemente hoje. Em outras palavras, a gente acha a transformada de Fourier de U de F, ok? Divide por lambda de F, faz a inversa, tudo bem? E aí encontra V de T. Então esse é o método geral. Eu vou resolver esse primeiro exemplo, primeiro, de um jeito curto e direto ao ponto. Olha só, nesse primeiro exemplo, eu preciso me preocupar com achar o de F? O problema já foi dado na base de autovetores. O de T é um autovetor. Ele é o autovetor com autovalor 7, correto? Então, quem tem que ser V de T? Necessariamente, V de T vai ser o mesmo autovetor dividido pelo autovalor avaliado no ponto 7. Correto? Todo mundo entendeu? Tá claro, gente? Eduardo se perdeu? Então vamos voltar, Eduardo. De maneira geral, se isso aqui é um autovetor, isso aqui tem que ser um autovetor, correto? E vice-versa. Então, de maneira geral, eu não tenho a relação E elevado, aí vou colocar aqui uma constante A elevado a 2πft é igual a lambda de F
vezes B elevado a 2πft, aonde nessa minha representação o U de T é A elevado a 2πft e o V de T é B elevado a 2πft. Você concorda com essa igualdade? Ela não é o que expressa a relação de alto valor e alto vetor? Gente, espera aí, vou ter que atender a porta. Desculpa, gente. Então, voltando. Essa relação é a relação geral. Se eu colocar, se V de T for B, eu coloquei V de T aqui, isso aqui é um autovetor, certo? Então, qual que é a ação de T no autovetor? Simplesmente multiplicar por lambda de F. E aí vai sair o de T. Essa relação de cima ficou claro, Eduardo? Então, nesse problema, eu te contei que A é 1 e te perguntei quem é B. O que vai ser B? 1 sobre lambda de F. Todo mundo entendeu? Quando eu falei que U de T é elevado a I2π7T, eu falei que eu defini quem é o F, estou trabalhando com F igual a 7, e te contei quem é o A, é 1. Estou te pedindo o V de T, essencialmente estou te pedindo quem é o B. Posso colocar de novo na lousa, então? Então, ó, se U de T for, vamos colocar explícito aqui, for elevado a I2π 7T, 1 vezes elevado a 2π 7T, V de T vai ter que ser elevado a 2π. Vai ter que ser 1 sobre lambda 7 vezes elevado a 2π 7T, que quase que não coube. E o problema está resolvido. Esse é um problema trivial. Por quê? Porque já foi dado na entrada um autovetor. Então, na saída vai ter que ser um autovetor. É o que vocês fazem em circuitos quando vocês trabalham com fazor. Vocês colocam que a fonte é elevada a 2πft, aí está garantido que qualquer ponto do circuito, a dependência temporal também da fórmula é elevada a 2πft, exatamente porque esse é um autovetor do operador. Tudo bem? Então, eu não preciso, nesse exemplo, invocar a relação geral. Porque a relação geral, ela, na verdade, ela é útil só quando esses coeficientes aqui não são óbvios. Quando você começa na base temporal, quando você sabe quem é o U de T. Aqui você já deu o U de T como um autovetor, né? Já está explícito. Mas e se eu temar e quiser resolver assim? E isso não é uma teimosia gratuita, é instrutivo a gente resolver assim também. Posso resolver assim, então, para mostrar que dá no mesmo? Professor, é só uma Oi. coisa. Esse V ali que você encontrou, é um 7 ali? É V de 7? Aqui não, aqui é T. Nossa senhora.
Aqui é t. Eu estou encontrando a função, é tudo função do tempo, está tudo na base canônica. Só que o vetor, em particular, é um autovetor. Mas a gente está dando as coordenadas na base canônica. Não, tá certo. Entendeu? Então aqui é a função do tempo, aqui é a função do tempo 7, está aqui, está aqui. Tudo bem, gente? Devia ter escolhido um número que não fosse tão parecido com a letra T, né? Agora é tarde. Tudo bem, pessoal? Posso avançar? Bom, vocês estão quietinhos aí, eu tô indo. Então, e se a gente quiser resolver dessa forma aqui? Então, vamos lembrar, eu tenho o meu U de T, que eu contei que é E elevado a 2π 7t. Se esse é o meu U de T, quem é o meu U de F? Quem é o meu U de F para eu poder jogar na fórmula aqui? Transformada de Fourier, né? É, transformada de Fourier. Então, a minha pergunta é qual a transformada de Fourier dessa função? Tem que ser não o delta de 7, quase lá, Luiz e Stefano. Está errado. U é função de F. É o delta, como é que eu escrevo esse delta? Delta de 7 não é... Delta de 7 é simplesmente o número 0. Não é uma função. Perfeito. Delta de F menos 7. Se você escreve isso aqui, delta de 7, você escreveu o número 0. Tá? Não. Delta de 7 não apareceu em lugar nenhum no nosso curso. Na notação de Dirac, eu defini o cat assim, por exemplo, delta de T0. Aí no caso particular de T0 ser 7, por exemplo, você teria o cat delta, o cat. Eu acho que eu sei o que você está confundindo, Luiz. Ó, não confunde o cat com a coordenada. Se eu tenho este cat aqui, qual é a coordenada dele na base canônica? A coordenada dele na base canônica é delta de t menos 7. Continua sendo a função do tempo. Era mais ou menos isso. Eu me expressei mal na pergunta. Mas você viu que isso aqui só faz sentido dentro do cat. É só um símbolo para lembrar que esse é o cat cujas coordenadas na base canônica são essas. Não, isso é uma coisa que geralmente me confunde mesmo, mas eu consigo perceber a diferença, sim. Tá, isso que é importante. Então, se isso aqui já é um vetor da base, a coordenada tem que ser 0, 0, 0, 0, pimba, 0, 0, 0, 0, correto? Então Isso. faz sentido que seja assim. E aonde que é o pimba? É no 7. E aqui? Isso aqui também não é um vetor de uma base? Esse aqui é o vetor da base canônica, da base de função exponencial, não é? Então, a coordenada desse vetor na base da qual ele é base também tem que ser delta. 0, 0, 0, 0, 0. A hora que chegou lá, pimba. Entenderam? Eu vou pôr outro número aqui para não pensar que esse 7 e esse 7 é a mesma coisa. Vou pôr 8 aqui. Então, na base canônica, ele tem uma mistureba de coordenada. Para cada t, ele tem um valor. Agora, na base da qual esse vetor faz parte, aí tem que ser delta. Porque se ele faz parte da base do vetor normal,
Todos os outros vetores têm que ter coordenada 0. Chegou no que ele faz parte, pimba. E aí, continua sendo 0. Ficou claro, gente? E aí, então, se eu conheço meu... Esse U aqui, esse U é o mesmo, tá? Eu fiz ele meio diferentão aqui. Então, esse U é esse U. Então, o meu V de T seria, usando a técnica geral, delta de F menos 7 vezes E elevado a I2π Ft sobre lambda de F df. Bom, eu estou fazendo a integral e tem a função f, ela vai dar 0 para todos os f, a hora que ele for 7, ela seleciona o valor aqui. Então, isso aqui vai dar e elevado a I2π 7t dividido por lambda 7, que é o resultado que a gente já sabia. Entenderam? Então, a relação geral é sempre válida. Mas se você já pôs o seu sinal explicitamente como uma composição de vetores da base, você não precisa do U de F explicitamente. Você vai para a inspeção, que é mais fácil. Podemos avançar para o segundo exemplo? Então, Otávio, Luiz Otávio, só para reforçar, esse vetor aqui, esse aqui é a representação desse vetor, desse cat. Este cat tem essas coordenadas na base canônica. Tá claro? Então, nesse exemplo, eu usei o U como sendo esse cat aqui. Só que eu já dei ele as coordenadas dele na base canônica. Ficou claro isso? Tá. Então, vamos dar o segundo exemplo. Então, no primeiro exemplo, eu coloquei o U de T como sendo um autovetor. Agora, no meu segundo exemplo, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui que o U de T é 3 vezes E elevado a I, 2π 7t, mais 2 E elevado a I, 2π 5t. Isso aqui é um autovetor? Não é um autovetor, né? Mas ele o de t está escrito explicitamente como uma soma de dois autovetores. Se eu quiser o U de f, eu não tenho dificuldade nenhuma em encontrar o U de f. Ele é 3 delta de f menos 7 mais 2 delta de f menos 5. Eu faço de cara. Tá flagrante quais são as coordenadas. Ela é 0 para todos os f's, menos para esse e para esse. Nesse aqui ele é 3, nesse aqui ele é 2. Ou seja, essa é a transformada de Fourier. Entenderam? Não? Mas é a mesma coisa que antes. Você não entendeu o que é essa transformada de Fourier, Eduardo? Tá.
Então, a gente já sabe que a gente não precisa invocar a nossa integral. Basta fazer isso aqui por expressão. O V de t vai ser os mesmos autovetores, né? Claro. Só que cada um deles vai estar dividido por um. Superposição, então. É o sistema linear, correto? Então, se essa aqui é a entrada e essa aqui é a saída para essa entrada, e eu tenho essa entrada e essa saída para essa entrada, como ele é linear, a saída da composição é a composição das saídas. É 7 e 5. Esse erro que eu cometi é muito comum, viu? E ele é fatal. 7 e 5. E aqui é lambda, eu fiz 2 vezes. Lambda de 7. Não cometam esse erro na prova, tá, gente? Por mais que ele possa ser falta de atenção, eu tenho que interpretar como erro conceitual. Então, é o lambda da frequência, não da amplitude. Então, eu tenho 2 perguntas. Pergunta 1. Vocês entenderam? Todo mundo enxerga que essa tem que ser a resposta. E pergunta 2. Tá claro que isso aqui não é um autovetor? Muita gente pensa que porque isso aqui é uma soma de autovetores, necessariamente é um autovetor. Se isso fosse verdade, qualquer sinal seria um autovetor, né? A afirmação que isso aqui não é um autovetor, tá te confundindo, Stefano? Tá, então vamos testar. Vamos colocar isso aqui na entrada. Vamos ver qual a ação de t em cima desse vetor específico. Então, se eu colocar... Agora eu vou trocar, eu vou pôr o U de t dentro, tá, Stefano? Para te mostrar que isso aqui não é autovetor, ok? Eu pus o U de t aqui dentro. É manifesto para você que a resposta é isso aqui? De novo. Oh. Não, peraí, deixa eu deixar isso aqui mais organizado. Eu vou apagar isso aqui, depois se precisar eu escrevo de novo. Senão eu vou ter que fazer isso muito apertado. Então, ó, eu coloquei isso aqui. O operador é linear, né? Então isso aqui vai ser 3 vezes a ação dele aqui, 2π7t, mais 2 vezes a ação dele em elevado a 2π5t. Aqui eu usei a linearidade do operador. Concorda? Passar daqui para cá. Agora, a ação disso aqui é o próprio autovalor vezes o negócio no ar. Então, vai dar 3 lambda 7, né, não é possível, elevado a 2π7t, mais 2 lambda 5. Isso aqui é um 5, que é impossível de ver. 2π5t, 5 elevado a 2π5t. Concorda com essa afirmação, Stefano? Eu consigo escrever isso aqui como um múltiplo de 3 vezes elevado a 2π7t mais 2 elevado a 2π5t? Em outras palavras, o que saiu a hora que eu pus o de t aqui dentro é proporcional ao de t? Perfeito, Eduardo. Então, Eduardo matou. Ó, se lambda de 7 fosse igual a lambda de 5, eu teria um autovetor, certo? Você enxergou isso, Stefano? No caso particular, que lambda de 7 é igual a lambda de 5, você pode fatorar. E aí você tem sim um autovetor. Então, a combinação linear de 2 autovetores com o mesmo autovalor, como o Eduardo falou, resulta em um autovetor. Então, se você fazer a combinação linear de 2 ou mais autovetores
que tem o mesmo alto valor, você mantém, o resultado ainda é um autovetor. Mas se você combinar autovetores que têm alto valor distintos, isso não é mais verdade. O Eduardo está perguntando quando é que isso acontece. Por exemplo, no nosso caso, qual é o espectro de autovetores? Ele é lambda de f é igual a menos 2π f ao quadrado a mais i 2π fp mais c. Então, Eduardo, vamos pegar um caso particular que C e B sejam zero. Se B e C for zero, eu tenho só isso aqui. Nesse caso, dois autovetores cujo f, um é, por exemplo, 10 e o outro é menos 10, vão ter o mesmo autovalor. Então, no nosso caso é bem restrito, acontece só de vez em quando e vai ter só dois, o f positivo e negativo. Mas em outros casos mais complexos pode acontecer. Mas não muito no nosso curso. Ok? Então, o U não é um autovetor. Mas ele está manifestamente escrito como soma de autovetores. É por isso que eu identifiquei a saída de maneira trivial, simplesmente sabendo a saída para cada um deles independentemente. Então, o meu V de t vai ser 3 sobre lambda 7 elevado a 2π 7t. Essa é a saída para essa entrada. E aqui seria 2 lambda de 5 elevado a 2π 5t, que é a saída para essa entrada. Para essa entrada aqui, 2 elevado a 2π 5t. Entenderam? Pessoal, vocês entenderam? Ok. Então, vamos dar o nosso terceiro e último exemplo. Agora, vamos supor, eu tenho o mesmo sistema, não mudei o sistema, mas agora, vou manter a mesma relação, U de t é igual a t, V de t. Mas agora, o meu U de t é igual a e elevado a menos t ao quadrado sub sigma ao quadrado. Eu sei quais são os autovetores e as suas coordenadas por inspeção, igual eu sabia antes? Agora eu não sei. Agora sim, eu tenho que realmente, legitimamente, invocar a transformada de Fourier. Aí eu tenho que calcular a transformada de Fourier desse bicho. Se eu fizer isso é tabelado, eu até dei o valor na prova, né? E até pus aqui para eu lembrar que é sigma raiz de π elevado a menos π sigma f ao quadrado. Então, nesse caso, onde o sinal não está escrito explicitamente como soma de autovetores, eu tenho que dizimar os nó, eu tenho que descobrir quais são as coordenadas fazendo produto escalar com cada componente, ou seja, eu tenho que calcular a transformada de Fourier. Aí sim, eu posso obter o meu V de t. Ele vai ser sigma raiz de π elevado a menos π sigma f ao quadrado dividido por lambda f elevado a 2π ft df, que é a solução geral. Então, qual que é a diferença desse exemplo para os anteriores? Duas diferenças. Os anteriores eu já escrevi
o meu U de t explicitamente como soma de autovetores, e aqui não. E antes eu tinha uma ou duas frequências. Então, essa integral era uma soma, envolvendo uma ou duas frequências. E aqui eu tenho um contínuo de frequências, então a integral está explícita. E não é mais uma soma. No exemplo anterior, eu tinha que esse U de f era zero para todos os f's, com exceção do f7 e do f5. Então, essa integral aqui virou uma soma. O U de f tinha duas funções delta. Aqui eu tenho um contínuo. Eu tenho o U de f é um contínuo de frequências. Eu tenho que, para eu compor o meu U de t, eu preciso de um contínuo de frequências. Para eu compor o meu V de t, também vou precisar do contínuo. Entenderam? Alguma pergunta, gente? Tá claro, então, o que a gente fez, a técnica? Como é que resolve agora? Oi? Como é que resolve agora? Como é que resolve? É. Uma dessas aqui você vai ter que pôr no computador. Aí você vai ter que fazer o curso PDS do semestre que vem. Para você saber Pensei direitinho que você como é já que faz isso. ia. Pensei que você já ia resolver a integral aí. Não tô com esse ânimo todo, não. Há um mês do Natal, resolveu uma integral feia dessa. Tá certo, gente? Essa é a vida, né, Eduardo? A gente tem que fazer propaganda. Podemos avançar então, gente? Então, ó, o que nós vamos fazer agora? A gente vai. Nós não vamos mudar a teoria. A gente está estudando a mesma teoria. A gente vai aprender nada de novo nesse momento que já não esteja implícito no conhecimento. A gente só vai extrair algumas coisas para que a gente possa entender o significado físico do espectro de altos valores. Então você pode entender que agora a gente está fazendo a passagem do ponto de vista de EDO para o ponto de vista de circuitos. Você pode entender assim, nós estamos começando a sair do visão EDO do curso e começar a visão circuitos elétricos do curso. Ok? Então o meu objetivo agora é extrair para vocês qual é o significado físico desse alto valor. Como é que eu poderia medir esses altos valores? Quando eu pergunto significado físico, é isso que eu quero invocar em vocês. Como você poderia medir um negócio? Como eu poderia determinar experimentalmente o espectro de altos valores de um sistema? É essa pergunta que a gente vai tentar responder agora. Tudo bem? Então, para a gente responder essa pergunta, o jeito clássico de responder essa pergunta, e aí que eu acho que é o melhor mesmo, é o seguinte. Nós vamos invocar a nossa representação de um sinal qualquer explicitamente em termos de função delta. Então, eu continuo tomando a relação dessa forma, tá? Mas agora eu vou ver quais são as consequências dessa relação quando T é LTI, explorando a representação de V de T em termos da base canônica de maneira explícita. Então tá aqui a nossa boa e velha convolução. Eu estou representando V de T como sendo a convolução de V de T com delta. Então essa integral, o que eu escrevi aqui é que V de T é a convolução de V de T com delta de T, ok?
Eu vou apagar isso aqui. Mas se vocês quiserem lembrar que isso aqui é a convolução, talvez seja interessante vocês terem anotado no caderno. Então, qual que é a grande vantagem dessa representação? A grande vantagem dessa representação é que a única coisa que é função do tempo aqui é o delta. Aqui eu representei o meu sinal como soma de vários sinais do tempo, onde cada um desses sinais tem essa coordenada. Então, esse v de t0 aqui é coordenada. Quer dizer que o t ele não atua no v de t0, ele atua só no delta. Porque só o delta é a função de t. Sendo assim, eu vou colocar aqui que a ação de t no meu vetor v de t qualquer, escrito explicitamente em termos do vetor base, delta de t0, se o operador for linear, essa representação ela é unicamente determinada pela ação do operador no vetor base. Então, a passagem daqui para cá, eu invoquei linearidade. Ela só é verdade se o operador t for linear. Então, se o operador t for linear, a ação dele numa composição de vetores é igual à composição da soma de vetores. Do resultado da ação do operador na base. Então, isso aqui é completamente análogo à relação na notação de Dirac, por exemplo, você escreveu o V como sendo a integral do V de T0 delta T0 dt0. E aí a operação de T nesse ket vem para cá se o operador for linear. Então essa aqui é a representação na própria base canônica dessa integral. Ou se você preferir, lá no espaço de Hilbert, se você tiver V é igual a Vx x mais Vy y. Aí você está escrevendo que T de V é igual a Vx vezes o resultado do operador na base. Mesma coisa. Só que aqui já está na base canônica, não está em termos de kets nem de vetores. Tá claro que o que eu fiz aqui é nada mais, nada menos do que estou explorando o fato do meu vetor ser linear. Então, para eu conhecer a resposta, a ação dele num vetor qualquer, basta eu saber a resposta dele no vetor da base. Lembro dessa discussão? Se V for um campo vetorial, eu não preciso saber a ação de T em infinitos vetores. Basta eu achar a ação dele só nos vetores da base. Estão lembrando? Aqui eu estou explorando a mesma ideia. Para eu achar a ação de T num vetor V de T qualquer, se T for linear, basta eu saber a ação dele nos vetores da base. Todo mundo entendeu? Eu poderia até usar, Eduardo, mas
vai ficar um pouco carregado. Aí aqui eu acho melhor já ir direto para o tempo. A passagem daqui para cá só é válida se o operador for linear. Perfeito, Stefano. Se ele não for linear, isso não é verdade. Igualzinho isso aqui não é verdade se T não for linear. Não, essa convolução, formalmente, ela é uma convolução, certo, Eduardo? Mas ela está intimamente conectada com a relação de fechamento. Você quer que eu explicito isso aqui? Para você não confundir? Eu acho que o meu áudio está ruim, mas eu vou tentar falar aqui. Tá. Nesse caso, a gente partiu, quando a gente chegou que os deltas de Dirac formavam uma base, a gente começou primeiro olhando para a convolução, né? Não foi Perfeito. assim? Então é basicamente a mesma ideia, só que usando convolução, em vez de usar clone. Então você lembra que se isso aqui é verdade para um V qualquer, necessariamente isso aqui são vetores da base? Matematicamente é uma convolução. Aí como que eu pedi que vocês entendessem o que é uma convolução? Que é uma soma de infinitos desses vetores, cada um multiplicando uma coordenada. Lembra? Certo. Cada T0 pega um delta diferente, multiplicando uma coordenada diferente. Tá. Isso, Somando perfeito. tudo da coordenada que a gente quer. Tá, acho que tudo certo. Eu fiquei Então, um pouco confuso pela primeira vez que eu vi essa questão. Lá atrás, você diz ou hoje? Agora, quando eu vi a linearidade, eu tive que parar e pensar, sabe? Aí depois, não, a convolução e tal. Então, isso aqui... Então, lembra que a interpretação da convolução que a gente quer é exatamente essa. Que a operação de convolução é nada mais, nada menos que a soma de infinitos deltas. Cada T0 me dá um delta. Cada um desses T0 define um sinal no tempo diferente. Delta de T menos 2 é um sinal. Delta de T menos 3 é outro. Esse aqui é um vetor da base. Esse aqui é outro vetor da base. Eu estou somando infinitos desses, por isso que eu estou integrando em T0. Cada um desses com coordenada V de T0. Tá lembrando? Sim, acho que deu tudo certo agora. Quando eu pensei na soma de rima, já percebi o que estava acontecendo. Isso, foi assim que eu expliquei, né? Você quebra isso aqui na soma de rimar. Perfeito. Mas lembra que é a convolução. Nós estamos fazendo a convolução de V com delta. Tá bom. Obrigado. Todo mundo tá tranquilo isso aí? Tá. Agora, vocês lembram dessa conversa da vantagem do operador linear? Que se você é correto, Stefano. Você falar que V de T0 é amplitude. É mais correto falar coordenada, mas pode falar amplitude também. É porque a amplitude geralmente é módulo, você perde a informação de fase, mas se ele for real, é só um número, aí tá certo. Do sinal V referente ao vetor delta de T menos T0, né? Então, vocês lembram que uma das motivações para trabalhar com a noção de base era exatamente essa, que se, por exemplo, eu tinha um campo vetorial, eu tinha infinitos vetores. Aí, para saber a ação do operador no campo vetorial, eu tinha que saber a ação do operador em infinitos vetores. Mas se ele for linear, bastava eu saber a ação dele
em 2 ou 3 vetores da base, correto? Se, por exemplo, for um espaço vetorial 2D, 2 vetores. Se for 3D, 3. Vocês lembram dessa discussão? Então, aqui a gente está invocando a mesma ideia. Eu quero não quero assar. Eu quero achar a operação. Eu quero representar a operação de T num vetor V de qualquer em termos da ação de T no vetor da base. É a mesma ideia. Eu estou buscando ter uma representação de T para um V de T qualquer em termos da ação de T nos vetores base. Isso está óbvio? Que é a mesma filosofia? Tá óbvio, pessoal? Ok, mas qual que é o problema aqui? Quando eu estava ali no espaço de euclidiano, quantos vetores da base eu tinha? 2 ou 3, né? E no espaço de Hilbert, eu tenho quantos? Quantas contas eu tenho aqui? Eu tenho infinitos, né? Porque eu tenho que determinar a ação desse operador em todos os deltas. Ou seja, eu não ganhei muita coisa, né? Eu troquei um trabalho infinito por outro trabalho infinito. Concordo? Então, ou eu sou topeira, ou tem alguma coisa escondida aí, né? A peculiaridade, Thiago, não é da função delta. É por isso que a gente invoca duas propriedades do operador. A gente não estuda em álgebra, a gente estudava operadores lineares. Aqui nós estamos estudando operadores lineares e invariantes no tempo. Então, se eu invocar a segunda propriedade, que é a invariância no tempo, eu sei que, na verdade, isso aqui é nada mais, nada menos do que h de t menos t0, onde h de t é a resposta para o delta de t. Então, se ele for invariante no tempo, basta eu saber a ação de t na função delta, que a função de t em qualquer função delta deslocada no tempo vai ser simplesmente uma versão deslocada no tempo do h. Então, agora eu tenho que invocar invariância no tempo para eu tornar o meu problema tratável. Entenderam? Então, se ele for, além de linear, também invariante no tempo, essa integral vai se resumir a essa integral, onde h de t é o t de delta t. E aí, essa passagem, eu usei invariância no tempo. Então, passar daqui para cá, eu usei invariância no tempo. Agora, eu tenho infinitos h's, mas eles são só versões deslocadas do h de t. Entendeu? O meu infinito agora é trivial. Eu posso descobrir ele sabendo uma função. Eu tenho que fazer uma conta. Se eu descobrir quem é o h de t, acabou. Eu já sei quem é o h de t menos t0.
Entendeu, Stefan? Então, toda a resposta do sistema está em termos só de uma função. Eu só tenho um H. O H de T. Aqui são versões deslocadas do H de T. Aí você pode interpretar isso aqui não mais como o T0 aqui, você não pode interpretar ele como um índice diferenciando H. Aliás, pode. Desculpa, pode sim. Você pode interpretar o T0 com índices diferenciando H. Mas o que tornou o problema tratável não é o fato de eu ter infinitos Hs aqui, como você bem colocou. Continuo tendo infinitos Hs. É o fato de que esses infinitos Hs são simplesmente versões deslocadas de um H só. Entendeu? Se ele não fosse, contrasta, se ele não fosse invariante no tempo, o que sai daqui não tem nada a ver com esse H de T, é uma outra coisa. Vamos supor que esse H de T é um exponencial. O que sai aqui seria, sei lá, uma função hipérbole. Não tem nada a ver com o outro. Para você achar o H, você tem que conhecer o operador, Thiago. Perfeito. Aqui em cima é o que está aqui, tá? Giovana. Vou até apagar aqui porque é redundante. Eu reescrevi aqui de novo. Então, mas eu não enxergo o que tá nele também. Então vamos pro grandão. Ah, por favor. Obrigada. H de T. Então, Thiago, a gente precisa destrinchar isso aí que você falou. Para achar H, eu tenho que conhecer o operador, tá? Eu quero puxar a sua frase aí para a gente destrinchá-la um pouco. Então, pessoal, vocês entenderam que essa passagem daqui para cá, ela só é possível se ele for invariante no tempo. Se ele não for invariante no tempo, você tem um conjunto de infinitas funções aqui, só que uma não tem nada a ver com a outra. Não é simplesmente versões locadas uma da outra. São funções completamente diferentes. Se ele não fosse invariante no tempo. Está claro para todo mundo? Stefano? Está claro que enquanto é verdade que eu tenho infinitas funções aqui, elas são simplesmente versões deslocadas de uma única função? Então eu resolvi meu problema. Eu não preciso fazer infinitos cálculos. Eu preciso fazer só isso aqui. Eu posso apagar para... Se o H de T for o cosseno, você está deslocando, mas eu não, hora nenhuma, falei que o H de T é um cosseno, ele pode ser qualquer coisa. Tudo bem? É nesse sentido que você falou? Você está usando cosseno como exemplo arbitrário. É isso? Tá, então, aí tá certo, isso mesmo. Eu não entendi a sua pergunta, Letícia. Tenta explorar ela, expandir ela um pouco. Vamos ver como é que isso aqui ficar. Vamos supor que ele não fosse invariante no tempo. Eu pararia aqui, correto? Então vamos supor, Letícia, que você sabe que isso aqui é verdade. Qual seria o próximo passo? O que você poderia fazer com isso aqui? Você parou aqui. Para você avançar, você tem que saber qual é a ação de T em cada um desses deltas. Se você sabe só que a ação de T no delta T é o H de T, como é que você passa daqui
que você faz agora? Você está preso aqui. Para cada T0, você tem... Isso aqui vai dar uma função diferente. É um inferno. Entendeu? Então vamos deixar tudo que está na lousa de maneira que vou só compilar o resultado. Então a gente tem aqui, a nossa conclusão é que a relação de U de T com V de T vai ser dessa forma. Em outras palavras, U de T é a convolução de V de T com H de T. Lembrando que nós estamos estudando um problema dessa forma. Então, olha só. Presta atenção no que está na lousa. Isso aqui está te afirmando que não importa quem é o U e quem é o V. Não importa quem é o U e quem é o V. Para você saber o que acontece quando você põe o V no operador, então não importa quem você pôs no operador, para um V qualquer, a saída, U de T, a ação desse operador em V de T, está totalmente encapsulada por essa função. Basta você conhecer essa função aqui, você sabe tudo sobre o operador. Porque você está dizendo que a ação do operador em um sinal V de T qualquer é dada pela convolução de V de T com essa função. Não é isso que está na lousa? Então, H de T é um sinal? É. H de T é um sinal. Mas H de T carrega informação de quem? Se eu estou te contando quem é H de T, eu estou te contando um sinal. Mas esse sinal caracteriza o quê? O sistema. Esse aqui é um sinal diferentão. Esse aqui é um sinal que, se você conhece esse sinal, você conhece o sistema LTI. O sistema LTI é totalmente caracterizado por esse sinal. Na verdade, aqui são as coordenadas do sinal na base temporal, certo? Então, se esse sinal é especial, ele merece um nome, tá? Então, olha só, gente, o tanto que engenheiro eletricista é criativo. O que é H de T? Ele não é a resposta do sistema quando eu ponho um impulso na entrada? Por definição. Certo. Então, adivinha como é que a H de T chama? H de T, se vocês quiserem anotar, é a resposta ao impulso. Não. É a resposta ao impulso, Eduardo. Ok? Então, H de T Bem é criativo. Oi? Bem criativo. Mas pelo menos a terminologia é boa, né? Ela te conta o que o bicho realmente é. É como se você desse um nome, igual índio. Índio dá um nome para a pessoa que significa a personalidade. Pelo menos ele espera que a pessoa vai ter, né? Filho do Sol, bravo guerreiro. O H de T é tipo um nome indígena. Ele é a resposta
ao impulso. Se você puser um impulso na entrada e medir o sinal de saída, esse sinal de saída caracteriza o sistema completamente. Então, você tem um sistema, um circuito, você põe um pulso ultracurto na entrada, mede a tensão de saída. Essa medida é uma medida de H de T. Se você tem esse H de T, você não precisa mais se perguntar quem... Você sabe tudo do sistema, tudo que você precisa saber. Porque agora, se você puser uma entrada arbitrária no sistema, você já consegue prever a saída só com essa informação. Estão percebendo tanto que é poderosa a teoria? Vocês entenderam, gente? Então, o significado físico desse H de T, como você mediria H de T? Põe um pulso ultracurto no circuito, mede a saída. A saída é o seu H de T? É a resposta do sistema, é a saída do sistema, quando a entrada é um pulso ultracurto, é uma função impulso. Ok? Mas espera aí. Luiz, eu não te aconselho a entender o de T como a imagem do operador T, não. Eu te aconselho a entender o de T como sendo o que o operador cospe quando você põe um delta na entrada. Bem mais fácil você pensar assim, tá? O que o sistema cospe quando você põe na entrada um delta? Mas espera aí, gente. Eu estou falando que a H de T caracteriza o sistema de maneira unívoca, não estou? Desde que Stefano, isso vale não só para qualquer circuito elétrico, isso vale para qualquer sistema LTI. Não só para circuito elétrico. Circuito elétrico é uma classe particular de sistema LTI. Ok? Tanto que, para fugir um pouco de circuitos elétricos, na aula que vem eu vou começar com o exemplo de sistema massa-mola, que também é um sistema LTI, tá? Então peraí. Nós temos duas informações aqui. Na aula passada, a gente viu que o sistema é completamente caracterizado pelo espectro de altos valores. Não vemos? Estão lembrando? Se eu te contar que é um espectro de altos valores de T, você não sabe quem é o operador? Agora eu te falei que o operador também é completamente caracterizado pela resposta ao impulso. Não contei? Então os dois têm que ser farinha do mesmo saco, eles têm que ser a mesma coisa. O espectro de altos valores e a resposta ao impulso tem que estar intimamente correlacionado. Bom, nós vemos que numa relação desse tipo, deixa eu pôr isso aqui. A gente viu na aula passada que numa relação desse tipo, elas, na base de autovetores, ela se reduz a essa relação, certo? Aula passada, correto? Anotem aí, aula passada. Todo mundo concorda? Bom,
como é que eu posso, então, descobrir a relação do meu H de T com o espectro de autovalores? Se o espectro de autovalores relaciona as coordenadas de entrada e saída, ou depois se quiser inverter entrada e saída aqui, mas não importa, do trem desse jeito. O alto valor é o que correlaciona as coordenadas de U na base de autovetores e de V na base de autovetores. Para eu descobrir qual é a relação de H com o lambda, faz sentido eu calcular a transformada de Fourier dos dois lados. Que teta? Onde você está vendo teta? Isso não é teta. Isso é o professor analfabeto. Isso é o V. Isso é o professor analfabeto, tá, Stefan? Mil perdões. Ok? Então, vocês não concordam que faz sentido aplicar a transformada de Fourier dos dois lados? Faz sim. Então, se eu fizer isso, o que eu vou ter? U de F aqui. Aqui eu tenho uma convolução. Vira o que na frequência? Vira? Multiplicação. Produto, né? Conclusão. O espectro de autovalores é nada mais, nada menos que a transformada de Fourier de H de T. Entenderam? Então, se você quiser medir o seu espectro de autovalores, você põe o impulso na entrada, mede a resposta e calcula a transformada de Fourier da resposta. Mas tem um jeito mais legal de fazer isso, que é mais correlacionado com a vida de laboratório de vocês. E eu vou mostrar esse jeito mais legal na aula que vem. Para a gente poder correlacionar isso direitinho, tá? Então, ó, a transformada de Fourier de H de T, a gente representa por H de F. E ela está intimamente relacionada com a resposta em frequência. Às vezes, você vai ver que, por definição, a resposta em frequência vai ser a transformada de H de T. Mas, na verdade, tem um pequeno detalhe. A resposta em frequência, o H de F... Peraí, eu falei... Estou pensando se eu explico isso agora ou se eu explico isso na aula que vem. Não, deixa eu dar uma adiantada. A resposta em frequência, por definição, vai ser dada pela razão entre a saída do sistema e a entrada do sistema no domínio de Fourier. Então, nós vamos definir resposta em frequência, que a gente vai chamar de H de F, como sendo, usando a linguagem de circuitos, vai ser a coordenada da saída em relação à coordenada da entrada na base de autovetores. Então, é a razão entre a transformada de Fourier da saída com a transformada de Fourier da entrada. Isso aí é função de transferência de rede. Só que em termos de Fourier e não Laplace. Então, por isso que troca o nome, entendeu? É a função de transferência. Perfeito. Beleza. Então, presta atenção, gente, para vocês não confundirem. Se U de T for a entrada, se V de T for a saída... Gente, mas que pane cerebral que me deu. Se V de T for a entrada do sistema e U de T for a saída do sistema, então o H de F e o lambda de F é a mesma coisa. Ok? Em que caso eles não são iguais? Se por acaso você quer chamar de saída o U de T, porque na verdade na prática esse U de T vai ser entrada, vai ser a sua fonte. Então se isso aqui for entrada e isso aqui for saída, então isso aqui seria a transformada de Fourier de U
e esse aqui seria transformado de Fourier de V, e esse aqui seria transformado de Fourier de U. Aí, nesse caso, o H de F é 1 sobre lambda F. Mas não faz sentido ser a entrada, não sei. Porque o operador, tipo, você tá colocando a entrada no operador e ele me dá outro sinal, né? Segura sua pergunta sobre o sentido um pouquinho, Thiago. Você entendeu a afirmação? Ele sempre vai ser... O H de F é sempre a resposta a transformada de Fourier do H de T, tá? Isso é sempre verdade. Mas, de vez em quando, a gente não vai trabalhar... Agora eu estou respondendo sua pergunta, tá, Thiago? De vez em quando, a gente vai trabalhar com o operador inverso. O que vai acontecer? Quando a gente for ver o exemplo de circuito, você vai ver que ele vai ser dessa forma aqui. Vamos pôr assim, VE de T é igual a T V de S. Aqui vai ser a fonte de entrada. E aqui vai ser a saída. Aí o que está acontecendo? Isso que a gente está falando continua sendo válido para o operador inverso, que seria o operador VS de T, T menos 1, aplicado em VE de T. Toda essa teoria, ela vale para o operador inverso. Mas na prática, você vai achar esse operador. Aí, o H de F vai ser igual ao alto valor deste operador, que a gente não vai encontrar explicitamente, ou o inverso do alto valor deste operador, que sim a gente vai encontrar explicitamente. Mas o H de F é sempre o fasor de saída sobre o de entrada. Então, mais uma vez, se for desta forma, então, Rafael, se for dessa forma, a entrada é o que está entrando no operador, aí o H de F é o lambda de F. Se for o contrário, se o que entra no operador é a saída, ele é o inverso, é 1 sobre lambda. Essa forma aqui é a forma que a gente tem com o circuito elétrico. Então, o circuito elétrico, você acha o operador que relaciona saída com entrada. Mas a teoria é a mesma, só que você pode colocar ele de novo nessa forma, só que ele é expresso pelo operador inverso. Aí, o alto valor do operador inverso é o alto valor do operador, só que contrário. Se esse aqui tem o alto valor lambda de F, esse tem o alto valor 1 sobre lambda de F. Então, se o problema for dessa forma, H de F é igual ao espectro de altos valores deste operador. Então, ele é 1 sobre lambda de F. Tá, Rodrigo, mas eu terminei, tá? Eu só eu vou voltar nisso aqui na aula que vem, só estou vendo... É bem simples. É uma questão mais de convenção. Mas é fácil de confundir. Mas ficou claro, Rafael? Tá, então, na aula que vem eu vou voltar nisso, mas eu gostaria que vocês já lessem essa parte, tá? Porque essa parte aqui é só convenção, não tem muita física aqui, nem matemática. Para a gente poder já ir direto para o exemplo, tá? Então, às vezes, a resposta em frequência é o alto valor, na maioria das vezes é 1 sobre o alto valor. Ok? Então, até quinta, gente. Boa aula que vem e boa prova. Até mais.